Boa noite, boa noite. Tudo certo, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos iniciando a primeira live, 20 em ponto. Esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite para todo mundo. Quem que já tá por aí, gente? Bastante gente entrando já. Como que vocês estão? Boa noite, Hilton. Boa noite, Rubens. Boa noite, gente. Gente, da onde é que vocês são? Vamos conversar um pouquinho. Esperar um minutinho, dois, para todo mundo conseguir entrar. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Rony. Boa noite, Mari. Ó, tem gente do México aqui. Da Argentina, o Leandro. Olha só, bastante gente de fora do Brasil. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Will. Goiânia, Caxias do Sul. Não, Caxias, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, João Pessoa, São Paulo, Bahia. Bastante gente espalhada por todo o Brasil. Boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, hoje é o nosso primeiro dia. Ó, tem gente até de Minas, Tocantins, Manaus. Tô com a Manauara aqui do meu lado, me ajudando. Gente, essa é a nossa primeira live das 3 que vão acontecer, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre o novo curso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, eu vou passar um pouquinho de conhecimento que eu tenho, tá? Então, mais um minutinho para todo mundo conseguir entrar e a gente já vai dar início, tá? Vamos dar início com tudo, já na prática, tá? Como sempre. Ó, Bahia, Mato Grosso, México de novo. Ó, Gabriel, Piracicaba, São Paulo. A gente tava aí faz um tempinho, Gabriel. Logo estamos voltando de novo. Feira de Santana, Tupã, bastante gente. Gente, vamos dar início então. Acho que todo mundo já conseguiu entrar aqui. Eu vou desativar rapidinho os comentários aqui, depois eu ativo novamente para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouquinho, porque agora eu vou passar um pouquinho de uma parte meio que teórica e prática, tá? O início de tudo sobre uma prótese total, tá? Então, deixa eu desativar aqui rapidinho. Aqui. Isso aí. Só para vocês não ficarem perguntando, eu não vou conseguir ver o celular, não vou conseguir responder, tá? Então depois eu ativo os comentários, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, guarda aí. Depois quando eu abrir os comentários, vocês jogam e a gente vai discutindo, tá? Deixa eu colocar meu celular aqui, no meu tripé, que eu acabei de arrumar. Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver direitinho, se a iluminação tá boa. Acredito que sim. Deixa eu só confirmar um pouquinho aqui. Gente, então, vamos ao início de tudo. Vamos falar sobre prótese total. Seja ela dupla, seja ela superior, seja ela inferior, tá? A gente vai falar sobre prótese total. Deixa eu ligar um pouquinho aqui a lâmpada para iluminar um pouquinho mais. Aí, isso aí. Só para vocês conseguirem ver melhor. Então, gente, ó. Início de tudo, tá? Nosso primeiro modelo, seja a primeira moldagem, seja o primeiro modelo que vem vazado para nós, tá? O nosso modelo anatômico é o nosso primeiro modelo. O ideal, gente, para prótese total é a gente fazer uma moldeira individual, tá? Moldeira individual, ó, como essa. Por que o ideal é fazer uma moldeira individual? Porque as nossas moldeiras tradicionais de estoque, elas são meio que padronizadas, tá? Elas têm o tamanho, mas cada paciente tem um tipo de mucosa, um tipo de mandíbula, maxila, né? Então, o ideal é a gente fazer a primeira moldagem, né? Com a moldeira de estoque, claro, para ter um modelo anatômico, né? Que vamos imaginar que seria este. E aí sim, em cima desse modelo, fazer uma moldeira individual para copiar mais os detalhes de cada paciente. Afinal, cada paciente tem uma boca, tem... Cada paciente é um caso, tá? A gente nunca pode padronizar. Então, eu não tenho aqui uma primeira moldagem, né? Mas a gente sabe que muitas vezes vem vazado o primeiro modelo já para nós. Caso vier o primeiro molde, alginato, silicone, tudo bem, a gente vaza. Vaza normal. Ó.
E aí nós vamos chegar nesse ponto de partida, que é o nosso primeiro modelo, o modelo anatômico, tá? A partir disso, gente, é interessante a gente fazer uma moldeira individual para daí sim copiar os detalhes de cada paciente, tá? Então, eu vou explicar aqui, eu não vou fazer uma moldeira, mas eu vou explicar rapidinho como que eu faço. Primeiro de tudo, a gente tem que avaliar cada caso, tá? Deixa eu pegar um lápis aqui para vocês verem. Ó, supondo que nesse caso a gente vai fazer uma moldeira individual, o que a gente tem que observar nos modelos, tá? Primeiramente, antes de tudo, nosso fundo de suco, fundo de vestíbulo, ó, vou desenhar aqui em vermelho para vocês verem, ó, que é o limite máximo, tá? Não tenho certeza se é o limite máximo ainda da boca do paciente ou se é o limite máximo que a moldeira de estoque conseguiu moldar. Por isso que a gente tem que fazer uma moldeira individual, tá? Eu sei que em muitos casos não é solicitado, eu também já fiz alguns casos sem moldeira individual, mas é o melhor planejamento, tá? O melhor de todos. Então, sempre é bom conversar, explicar, ter boa comunicação de ambas as partes, né? Tanto clínica quanto laboratorial. Então, ó, fiz em vermelho, gente, meu fundo de vestíbulo, meu limite máximo, tá? Meu limite máximo. Caso eu fizesse primeira etapa de tudo, que fosse a moldeira individual, eu não iria fazer a minha moldeira individual até essa linha vermelha, que é o fundo de suco. Por quê? Por causa que talvez na hora de fazer a moldagem com a moldeira de estoque, a moldeira era muito alta e acabou pressionando ali a região flácida do paciente, né? Vocês concordam comigo? Então, se eu fizer até ali, a minha moldeira vai continuar pressionando. Então, eu tenho que fazer uma certa base de alívio, né? Então, minha moldeira individual, eu limito ela. Eu limito ela aonde? 1 ou 2 milímetros acima do meu fundo de suco, tá? Então, a minha moldeira individual, ela vai vir só até aqui onde eu estou fazendo a minha linha preta. Por quê? Porque no momento que for feito a nova moldagem com a moldeira individual, essa região do fundo de suco, ela deve ser capturada ou com silicone pesado, né? Ou com pasta zinquenólica, né? Mas enfim, vai ter um alívio aqui no nosso modelo que vai ficar faltando na moldeira, mas vai ser preenchido com o material. E aí sim o material vai ter mais flexibilidade do que o acrílico, né? Porque o acrílico não tem nenhuma flexibilidade quase, para conseguir copiar sem pressionar nenhuma região, tá? Então, ó, a linha preta é o limite onde ficaria a minha moldeira, tá? E sobre alívios, que é uma dúvida muito frequente. Hoje eu abri uma caixinha de pergunta, teve muita dúvida sobre isso, não consegui responder todas, tá? Eu pegaria, se eu fosse fazer esse caso, né? No dia a dia, eu pego uma lâmina de cera 7. Ó, eu tenho uma dobradinha aqui, ó. Uma lâmina de cera 7, cera 9, enfim, uma lâmina de cera. E eu coloco sobre todo o meu modelo, tá? Eu venho pressionando aqui, ó, para copiar todo ele. Para quê? Para ficar o espaço para o material fazer a moldagem sem pressionar. Então, ó, eu coloco uma lâmina de cera em todo o meu modelo, tá? Uma lâmina de cera em todo o modelo. Em cima dessa lâmina de cera, eu coloco um pedacinho estratégico de cera que é na região anterior, onde geralmente é uma região mais flácida, uma região com perca óssea maior, né? E essa cera, ela fica dentro da minha moldeira e vai para fazer a moldagem. Por quê? Porque, ó, vamos imaginar aqui que esse silicone dessa moldeira individual é cera, tá? Eu não vou remover a cera, vai pro dentista. Aqui, como a gente sabe, tá faltando um pedacinho no fundo de suco, né? Que é essa região aqui, 1 ou 2 milímetros. Então ele vai pegar, vai colocar o adesivo, claro, aqui na moldeira, né? E vai colocar ou silicone pesado ou pasta zinquenólica, enfim, o material que ele for utilizar. E somente nessa região aqui, tá? Do fundo de suco. E vai fazer essa primeira etapa da moldagem. Que seria o quê? Seria o selamento periférico, tá? Por isso que é importante a cera. Porque se a cera tá aqui, vai manter esse espaço. E quando fizer esse selamento, a cera vai tocar na mucosa. Depois que esse selamento tiver sido feito, aí sim é removido a cera e é colocado o restante do material. Ou silicone leve, pasta zinquenólica, enfim, o material que for utilizar. Porque vocês concordam comigo que se a gente deixar sem nada, somente o acrílico, né?
vai tocar alguma parte na boca e a gente não pode que esteja tocando nada na boca, ó. Olha aqui, tem que ter o material em toda a moldagem. Aqui tá quase tocando, ó, faltou bem pouquinho, ó, nessa região aqui da frente, no anterior. Mas o ideal não é tocar, tá, pessoal? Por quê? Porque se tocar tem chance de pressionar. Tem algumas áreas, em alguns casos, que a região é muito flácida, tá? Tem uma perca óssea enorme. Então, é importante a gente ter atenção nisso. Se vier para mim um trabalho, uma moldeira individual, que tiver uma região tocando aqui, eu já aviso, ó, tem chance de ter pressionado aqui toda a mucosa e tem chance de não ficar 100% adaptação na boca, por causa que se pressiona na moldagem, a gente vai fazer a prótese pressionando. E a mucosa automaticamente vai empurrar a prótese, né? Então não vai ter uma boa adaptação, não vai ficar em boca, não vai ficar nada retentivo, tá? Então, esse foi o primeiro passo que eu expliquei aqui da moldeira individual, tá? A gente tem outras marcações aqui que a gente deve levar em consideração, que é qual? Ó, que é a nossa papila incisal. Geralmente a gente tem aqui um círculo. Automaticamente isso não quer dizer que a linha média seja aqui. Na maioria dos casos sim, mas em alguns casos não, tá? Então a gente não pode generalizar. Ó, a gente também deve levar em consideração os freios. Os freios, pessoal. A gente tem um freio anterior, ó. E a gente tem também os freios laterais, tá? Então a gente tem que deixar essa região aliviada também para o músculo, né, conseguir fazer o trabalho dele, porque se a prótese ficar pressionando o freio, quando o paciente mexer a boca, vai empurrar a prótese para baixo. Para uma boa estabilidade em prótese total, a gente tem que levar em consideração tudo, tá? A gente tem também a região aqui da ráfia palatina, tá? Que é uma região reta aqui com a nossa papila incisal. E tem também a rugosidade palatina. Eu não gosto de reproduzir a rugosidade nas minhas próteses, né? Mas ela é muito importante em uma boca natural. Por quê? Porque é ela que faz a esfoliação da língua, ela que mantém a língua limpa, tá? Mas na prótese total, eu fiz várias, né? E já descobri que isso acaba que deixa o paciente meio que viciado em raspar a língua ali. Porque não é um tecido mole como a boca natural, é acrílico. O acrílico é rígido. Então, uma vez eu fiz uma que o paciente acabou que não conseguia nem sorrir porque ficava passando a língua ali, sabe? Virou um hábito. Então, não costumo fazer, tá? Deixa o palato aqui todo lisinho. Ó, aqui a gente já observou todos os detalhes importantes. Claro que a gente tem inúmeros outros detalhes, por exemplo, a nossa crista, que é o topo, aqui, ó. Essa é uma região muitas vezes mole, uma região flácida, tá? Então, por isso que eu faço alívio em todo o modelo, para deixar toda a região, toda a mandíbula ou maxila, em repouso, sem pressionar nenhuma região, tá? Aí sim, vai a moldeira individual pro consultório, pro dentista, é feita a moldagem funcional. Ó. Essa é a moldeira do curso, inclusive, é a moldeira que foi moldada a minha mãe, ó. Foi feita a moldagem funcional nela, pela doutora Gabriela, inclusive se ela estiver assistindo aqui, um beijo. E olha só como vocês podem observar, claro que eu já vazei, eu já fiz o trabalho, faz mais de uma semana que ela está parada, né? Então tem algumas partes aqui que ela já está até distorcida. A gente não consegue observar, mas se eu for tentar encaixar em boca, provavelmente vai ficar um leve joguinho, tá? Então, ó, é obtido o molde funcional e aí sim é vazado o modelo, tá? Modelo individual eu não vou explicar, eu só simplesmente fiz essa parte teórica, mas tudo isso tem dentro do curso, tá? Tudo, todo o processo do início ao fim, todo mesmo, e a gente vai seguir a partir disso, tá? Ó, se alguém quiser bater um print das etapas, ó, vou segurar aqui rapidinho. É sempre interessante a gente guardar, né? Quando precisa alguma informação, tem alguma dúvida, ó, bate um print ali. Se quiser pode postar um story depois e me marcar. E a gente vai dar continuação aqui com o nosso molde funcional, que é esse, tá? Então, primeiro de tudo, vazamento do gesso, pessoal. Como que eu faço? Ó, aqui eu tenho massinha de modelar, ó.
indiferente da cor, tá? Isso não importa. É uma massinha de modelar, pode ser utilizado cera, pode ser utilizado qualquer material. Eu gosto da massinha porque ela é bem flexível e fácil de adaptar nas regiões que eu quero, tá? Então, o que eu faço? Primeiro, eu faço uma tirinha com ela. Deixa eu pressionar aqui. Ó. Faço uma tirinha de massinha de modelar. E aí, eu venho ao redor da minha moldagem fazendo como se fosse um encaixotamento, tá? Encaixotamento o que é? Preservar esse fundo de vestíbulo. Cerca de 2 milímetros abaixo do fundo de vestíbulo já é tranquilo. Então eu venho e vou aplicando a minha massinha de modelar. Olha como é fácil. Eu sei que pode ser uma lâmina de cera, pode ser uma cera aquecida que fica fácil também. Eu particularmente gosto da massinha de modelar, tá? Acho muito prático, muito mesmo. Lembrando, claro, que a gente nunca deve reutilizar ela, tá? Afinal, foi para a boca de um paciente. Claro que o gesso não vai voltar para a boca do paciente, mas a gente vai confeccionar a placa base, depois em cima e tudo. Mesmo higienizando, vai voltar para a boca do paciente e pode ter uma contaminação cruzada ali, né? Sem a gente ter intenção. Então, eu utilizo e descarto. Afinal, a massinha de modelar, ela é bem barata, né? É a mesma coisa que cera se tu for contabilizar valores. Então, ó, fiz minha massinha de modelar e fiz todo o meu selamento aqui, como se fosse um encaixotamento, tá, pessoal? Ó, posso pressionar, posso alterar onde eu quero. Se eu quiser, eu posso até mesmo colocar um pouquinho de cera derretida aqui para vedar. Mas eu não costumo fazer porque ela já veda super bem, tá? E aí a gente vai confeccionar o nosso primeiro modelo, o início de tudo, tá? Claro que antes teve a etapa da moldeira individual. Eu não fiz aqui com vocês para não tomar muito tempo, senão a gente ia ter live a semana inteira, tá? A gente vai ter só 3 lives desse lançamento. E agora a gente vai fazer o modelo de gesso. Qual marca de gesso utilizar? Gente, para protocolo, para prótese total, eu utilizo sempre o mesmo gesso, que é o gesso Zero Stone, tá? Esse gesso aqui ele é da Dentona, ele é distribuído pela Dental News, lá com o Paulo, tá? Por que eu utilizo ele? Porque ele é um gesso zero expansão, pessoal. Zero expansão. Então, do jeito que for feita a moldagem, vai ficar o modelo, tá? Claro, se teve alguma distorção na moldagem, o modelo vai sair distorcido. Mas gesso pedra, gesso especial de algumas outras marcas, eles têm uma leve expansão. Então, a gente vai vazar nosso modelo e o modelo vai ficar maior do que a boca, ou menor. Não vai ficar simétrico, tá? A nossa moldagem. Então, sempre utilizar um gesso bom. Nos cursos, sempre tem gente que reclama por causa que o gesso tem um valor um pouquinho mais alto que os demais. Mas, pessoal, esse pacote aqui vem 1 kg, tá? Tem caixas maiores também. E a gente vai usar 100 gramas por modelo. Quanto que vale uma prótese total? Depois, se precisar refazer, reembasar, olha o tempo fora o valor que a gente vai gastar, tá? Então, vamos utilizar R$1, 2 a mais de gesso e ter um ótimo resultado final, tá? Isso é super importante. Se alguém quiser ir batendo print dos materiais, pessoal, sinta-se à vontade também. Então, a gente vai observar aqui no gesso, ó, proporção de água para pó. 23 ml de água a cada 100 gramas de pó, pessoal. 100 gramas de pó é suficiente para vazar um modelo de protocolo, de prótese total, qualquer modelo, tá? Então, eu vou vazar o modelo aqui junto com vocês para mostrar como eu faço. Primeiro de tudo, o que a gente vai precisar? Uma balança. A gente não consegue fazer nada sem seguir as recomendações do fabricante, tá? Então, ó, vou vir aqui com uma cuba, ó, vou ligar minha balança. Tá zerada, ó, não sei se dá para vocês verem no visor. Eu já tenho a minha água aqui pesada, que eu tô preparado, né? Não sou bobo. E, ó, eu vou colocar aqui na minha balança e vai dar 23 ml de água, tá? Ó, exatamente a medida para 100 gramas de gesso, tá? E aí eu vou colocar o gesso por cima da água. Interessante, pessoal, que se vocês tiverem um gesso que vocês não utilizam, tipo cada meia hora, movimentar bem dentro do pacote, tá? Porque às vezes as partículas pesadas vão pro fundo e ele meio que se separa. Então sempre manipular bem. Eu, claro, que não sou bobo, né? Eu já separei o gesso aqui também, ó. Então tá tudo prontinho aqui. Mas 23 ml de água para 100 gramas de gesso, ó. Eu vou zerar a minha balança, já tá com a água medida, e eu vou colocar o gesso sobre a água para ele automaticamente ir se misturando aos poucos, ó. Vou colocar 100 gramas de gesso, tá?
que já está contabilizado aqui também, eu só vou virar aos poucos. Ó, ultrapassou por causa que eu tinha o peso aqui que caiu, tá? Ó, se eu quiser, eu removo, já que ultrapassou. Ó, 100 gramas de gesso para 23 ml de água, tá? Ó. E aí, espatulador a vácuo, mas eu tô gravando em casa, né? Então isso não mexe, não mexe. Ó, voltamos, pessoal. Deu uma leve queda aqui. Internet, né? Mas enfim, eu tô começando a manipular, tá? Peço desculpas aí, mas não aconteceu nada, ninguém perdeu nada, tá? Ó, uma vez, pessoal, como que eu manipulava o gesso? Eu batia durante 1 minuto, tá? Descobri que não. É só a gente pressionar contra a nossa cuba, cubeta, grau, enfim, o nome que vocês chamam na região, né? Que ele vai automaticamente chegar na fase correta e ainda vai evitar algumas bolhas, ó. Então, por isso que a cuba geralmente é de silicone e a espátula tem esse formato, para facilitar na hora de manipular. Espero que não caia mais a conexão. Aqui tá um tempinho um pouco feio, mas a gente retoma qualquer coisa, tá? Ó, manipulei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar umas batidinhas na mesa mesmo, para as minhas bolhas subirem. Pressiono o grau, ó. Método raiz, pessoal. Sem vibrador, sem nada hoje aqui. Ó, não tinha muitas bolhas, tinha só uma aqui que já subiu. E aí a gente vai vazar o modelo. Sem vibrador, sem nada, eu tô em casa, tá? Mas é super tranquilo. Ó. E aí eu venho com um pouco de gesso e vou despejando na moldagem. Ó. Pessoal, uma dica que eu gosto. Tem muita gente que acaba batendo a moldagem para escorrer o gesso. Funciona? Funciona. Mas não é bom, porque às vezes a moldagem não está 100% fixa na moldeira, né? Então acaba que dando uma distorção. Então, ó, eu simplesmente venho com a espátula batendo o gesso. Como ele tem uma textura boa, a textura ideal do gesso, gente, é essa, ó. Ele é bem cremoso, tá? Mas quando a gente dá uma batida, dá uma pressionada, ele se espalha. Então, ó, a gente vem levemente com a espátula, dando umas batidinhas nele, que ele vai se espalhando e evitando bolhas também. Ó. E vou cobrir tudo. Vou cobrir também essa região aqui do fundo de suco. A minha massinha de modelar é justamente para isso. Para o meu gesso não abraçar toda a minha moldeira e dificultar de tirar depois. E preservar também essa dimensão que tem o meu fundo de vestíbulo, tá? Então olha só como 100 gramas de gesso é suficiente, tá? Em alguns casos pode ser colocado até menos. Ó. Preenchi tudo, pessoal. Vou colocar o restinho de gesso que sobrou aqui por cima para não desperdiçar, claro, e tornar meu modelo um pouquinho mais resistente. E aí, como esse gesso ele é stone, né? Ele é mais rígido do que um gesso zero art, zero flask. O que eu costumo fazer? Eu costumo já facilitar para quando ele pegar presa eu recortar. Então eu venho, ó, e vou deixando essa base do meu modelo mais reta. Eu sei que tem muita gente que coloca um papel aqui na mesa e vira, tá? Não é bom porque tem chance do gesso descer e afastar da moldagem, criar bolhas, tá? Esse gesso, se colocar assim, não faz tanta diferença, porque, ó, se eu virar ele não cai, tá? Ele é muito, muito cremoso e denso. Mas a maioria dos outros gessos que não recomendo utilizar vai acabar escoando, escorrendo, tá? Então, ó, reparem como eu já deixei meio que reto. Quando eu for recortar isso, eu vou só dar uma lixadinha e tá pronto, tá? Então, assim, ó, se alguém quiser bater print, ó, assim a gente obteve o modelo funcional com a moldeira individual, tá? Ó, essa foi a nossa primeira etapa, que é uma das etapas importantes também. Na verdade, todas as etapas são importantes, né? Se a gente errar alguma, vacilar em alguma, o resultado final vai ficar a desejar, né? Então, vou deixar ela de ladinho aqui. Vamos imaginar que se passou 45 minutos e o gesso pegou o preso e temos um modelo. Vamos imaginar que é esse modelo aqui onde a gente estava utilizando anteriormente, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Não tanto também. Ó. Voltamos com o meu modelo. Já está recortadinho, já está bonitinho. Esse modelo é o meu modelo do curso de prótese total, tá? Então vamos dar sequência nesse, tá? Como que a gente dá sequência? Qual que é a próxima etapa, pessoal, tá? Próxima etapa
é fazer placa base e rodete, tá? Então, antes de a gente iniciar tudo aqui, vou falar um pouquinho sobre o curso. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, hoje, amanhã, terça-feira, gente, tá dentro desse novo curso. Tem todo o passo a passo detalhado, tá? Tudo que eu utilizo no meu dia a dia. Depois eu vou mostrar um pouquinho do resultado final já para vocês. Vocês já devem ter visto ali no meu perfil também. Mas tem tudo detalhado, tá? Depois eu vou abrir também aqui os comentários para quem tiver alguma dúvida, seja ela qual for, sobre conteúdo, programação, material, valor, enfim. Tudo que a gente está fazendo e também muito mais, claro, né? Tem dentro do curso. Claro que, por exemplo, a parte da moldeira individual, que eu fiz só a parte teórica, né? Lá tem a parte teórica, a parte prática, tem todo o curso completo, tá? A gente totalizou várias horas nesse curso. É um caso real, é a prótese total dupla da minha mãe, né? Então, vocês conseguem ver o resultado em boca também e não simplesmente no articulador, tá? Então, retomando aqui. Placa base, pessoal. Placa base. 2 anos atrás, eu tinha muito problema com placa base. Não problemas de ter que refazer, mas qual que é o problema? Quando eu fazia os alívios, a gente precisa fazer alívios aqui, né, para colocar o acrílico. Quando eu removia, dava acabamento e ia para a boca, a placa base ficava soltando da boca do paciente. Óbvio, porque tinha alívios em cera, né? Mas com isso é difícil de fazer o registro de mordida. Depois é difícil de fazer a prova de dentes também, porque afinal é a mesma placa base, né? Então, como que deve ser feita para ter a maior estabilidade possível já na placa, tá? Primeiro de tudo, a gente isola o modelo, tá? Vou passar um pouquinho de isolante. Primeiro de tudo, isola o modelo. Não faz os alívios. Primeiro de tudo, isola o modelo, tá? Estou utilizando o isolante aqui, Isolan Plus, da Hemodonto. Sempre utilizo ele. Ó. Primeiro de tudo, isola o modelo, pessoal. Por quê? Porque daí a gente vai fazer os alívios em cera e esses alívios em cera eles não vão ficar no modelo. Eles vão ficar na placa base, pessoal. Eles têm que ficar na placa base. Vai na boca os alívios em cera, porque daí sim vai ficar com bastante retenção já na placa base. Vai ser fácil de fazer o registro de mordida, vai ser fácil de fazer a prova de dentes, tá? Então, ó, feito isso, eu vou deixar aqui de ladinho 1 minutinho para esse isolante secar, tá? É importante que esse isolante fique bem seco antes da gente continuar, que a gente vai fazer os alívios e vai fazer a acrilização, tá? Enquanto isso, eu vou ligar o meu gotejador elétrico aqui, ó. Deixar aquecendo já para a gente fazer esses alívios em cera, tá? Deixa eu ligar ele. Eu sempre coloco uma temperatura alta, o meu aqui está em 180, e eu vou deixar ele aquecendo. E a gente vai utilizar acrílico, né? Acrílico alto. Eu gosto de fazer na técnica do pó e líquido. Por quê? Porque se a gente fizer manipulado, tem chance dela não ficar tão fiel. Além de que a gente não deve encostar, né? A gente tem que encostar o mínimo possível no acrílico para não contaminar com a nossa mão. Querendo ou não, ela libera uma gordura, né? Libera algumas partículas. Então não deve contaminar o acrílico. Então fazendo a técnica pó e líquido é a melhor técnica que a gente pode fazer e vai ter a melhor adaptação já na placa base, tá? Então aqui nesse tubinho eu tenho líquido alto, tem aqui uma agulha dobrada, colei com acrílico mesmo, para a gente conseguir fazer um conta-gota e controlar o líquido. Afinal, se a gente colocar muito líquido no acrílico, vai acabar escorrendo tudo e vai virar uma meleca, tá? Então, ó, deixa eu olhar se meu isolante já secou. Quase. Ó, isolante, pessoal, ele tem que ficar assim. Estão vendo que tá brilhoso? Quando tocar no brilho, não pode sair no dedo. Ó. Estão vendo que saiu um pouquinho molhado meu dedo? Vamos esperar mais um pouquinho. Mais uns 10, 15 segundos ele já vai ficar seco, tá? Lembrando que tudo isso tem dentro do curso. Para vocês verem, desde a moldeira individual ela já é caracterizada, né? Então tem ceroplastia caracterizada, acrilização caracterizada, até a montagem de dentes tem uma caracterizaçãozinha que eu faço, né? Que é dos eixos dos dentes, enfim. Tem tudo que eu faço no meu dia a dia, todas as técnicas dentro do curso, tá? Ó, vamos ver o modelo? Ó. Encostei no brilho, saiu seco. Aí a gente pode dar sequência, tá? Deixa eu separar um instrumental aqui, já para deixar de ladinho.
E vou vir com o meu gotejador. Meu gotejador bem quente e uma cera qualquer, tá, pessoal? Uma cera qualquer. Deixa eu já separar um bisturi se tiver aqui. Ou um lecron. E ó, vou fazer meus alívios. Onde que deve ser feito os alívios? Nas regiões retentivas, né? Nesse modelo a gente não tem muitas, mas a gente tem algumas, tá? Ó, vou pegar a cera com o meu gotejador e vou vir aplicando, ó, aqui, ó, é uma região retentiva, ó. Vou aplicar uma camadinha de cera, não precisa ser uma camada enorme, tá, gente? Ó, aqui a gente tem uma região retentiva também, ó. E vou ir preenchendo todas essas regiões retentivas, com cuidado. Eu gosto também de fazer um alívio aqui nessa parte da rugosidade palatina. Por quê? Porque mesmo se tiver distorcido um pouquinho a minha moldagem, vai ter um alívio em cera que não vai ser tão rígido quanto o acrílico e vai tirar um registro de mordida muito bom, tá? Ó, uma camadinha. Ó, isso aí. Vou colocar mais em alguma região retentiva, ó, aqui tem um pouquinho. E aqui. Vou conferir se eu tenho alguma região retentiva ainda. Ó, vou colocar um pouquinho aqui que está um pouco retentivo. Ó. E mesma coisa que a moldeira individual, pessoal. Vou desligar o gotejador que eu não vou mais utilizar. A gente não deve fazer a placa base até o nosso fundo de suco, que é a linha vermelha, tá? Por quê? Porque se pressionou na moldagem, quando colocar isso em boca, automaticamente a mucosa aqui, a região flácida, né? A divisa do fundo de vestíbulo com a parte labial, vai empurrar essa placa para baixo, tá? Então a gente também confecciona a placa base até a região aqui onde tem a linha preta, tá? Mesma coisa que na moldeira individual. Para ficar uma adaptação melhor em boca, aqui a região está super aliviada já, então vai sair facilmente do modelo e vai ficar bem fiel em boca, porque a gente vai manter a cera no acrílico. Então tudo que está aliviado aqui vai ir para a boca, tá? Não vai ficar essa região faltante. Se vocês removerem a cera da placa base, vai ficar um espaço, vai ficar ar e vai ficar caindo a placa base já. Claro que na acrilização isso vai ser compensado, né? Mas vai ser difícil de realizar registro de mordida e a prova. Então eu vou fazer uma placa base aqui rapidinho com vocês para ver como que eu faço, que é na técnica do pó e líquido. Primeiro de tudo, eu venho e coloco um pouquinho de pó. Ó, eu tô com acrílico incolor aqui, da Hemodonto, e vou vir e vou colocar o líquido. Ó. Poucas gotas para não começar a escorrer tudo e eu manter só na região que eu coloquei, tá? E eu vou ir fazendo isso em todo o meu modelo, tá? Tudo isso, pessoal, dentro do curso. Se tem alguém aqui que já fez o meu outro curso de prótese total, para fazer o upgrade para esse curso, vai ter 70% de desconto. Então vai ser apenas R$ 297, tá? Para quem já está pensando ali em pedir os valores do curso, esse curso, pessoal, ele vai estar R$ 997. Ele pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? O curso é vitalício, pessoal, então vocês vão ter para sempre. Quem é dono de laboratório sempre me vem com uma dúvida, né? Se pode várias pessoas acessarem o curso. Pode até 3 pessoas ao mesmo tempo estar assistindo. Pode estar 3 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Então, é interessante. Como o curso é vitalício, vocês podem treinar todo mundo, toda a equipe. Se entrar alguém novo, o curso vai estar disponível para sempre. Então, vocês vão ter sempre o curso para treinar pessoas novas e ficar melhorando cada dia mais e mais, tá? Ó, vou ir colocando pó e líquido em todo meu modelo. Não precisa ser uma camada muito grossa, tá? Vocês estão vendo que o pó está indo até o meu fundo de suco aqui? Não tem problema. Depois eu venho e removo ele, tá? Ó, finalizei esse quadrante. Estão percebendo que eu estou fazendo em etapas? Ó, eu fiz todo esse lado e aí vou começar o outro. Por quê? Já vou até explicar para vocês. Deixa eu remover aqui já o excesso até a linha preta. Porque vocês confirmam comigo aqui que o acrílico, ele querendo ou não, tem uma expansão pó e líquido, né?
Então, se eu fizer toda a placa ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que a placa vai soltar do modelo, vai ficar um pouquinho distante, geralmente aqui nessa região do palato, tá? Então, fazendo assim, eu consigo fazer uma etapa da placa, e quando estou fazendo outra etapa, essa etapa já está polimerizando, então ela vai subir muito pouco, tá? Basicamente, ela quase nem vai subir, então isso já vai ajudar também a placa ficar mais estável na boca. Ó, vou para meu outro lado aqui. Mesma coisa que eu fiz, tá? Uma camadinha de pó, uma camadinha de líquido. Se alguém quiser bater print, bate. Depois posta aí, me marca. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que fica melhor para vocês verem. E eu vou ir preenchendo. Mesma coisa que eu fiz no meu outro lado. A parte mais difícil, fazendo a técnica pó e líquido, é a parte da nossa crista, tá? Que é essa parte onde tem essa linha verde, porque o pó acaba escorrendo, né? Ou para a parte vestibular, ou para a parte palatina, lingual, que seja, né? Mas não é tão difícil assim também, né? É só controlar. Por isso que eu coloco o acrílico e o líquido nesses tubinhos, que eu consigo controlar aonde eles vão. Ó, vou hidratar e esse quadrante também já está finalizado. Então, ó, eu vou fazendo aos poucos para ela ir automaticamente normalizando. Tinha uma gotinha aqui de água. Ó. E automaticamente já venho com o instrumental removendo o meu excesso. Depois a plaquinha ela vai sair pronta, tá? A gente só vai arredondar a rebarba ali e ela tá finalizada. Então eu já removo todo o excesso que eu não quero. Então a gente economiza muito tempo, a gente não vai precisar quase nem passar broca depois e ainda vai ter uma placa super adaptada de acordo com a boca do paciente, tá? Então esse é o meu protocolo de trabalho, eu sempre faço assim. Ó, vamos para a região aqui da palatina. Ó, vou preencher um pouquinho a crista já e um pouquinho a região da palatina. A palatina é um pouquinho mais fácil, né? Porque é uma região côncava, então ela fica onde eu posicionar. Se eu colocar muito, eu venho e pressiono, tá? Não tem problema nenhum. Tentar ter o mínimo contato com os dedos, né? Mas, às vezes, eu, por exemplo, acabo colocando a mão em diversas vezes. Ó. E vou ir preenchendo, sempre separando por quadrantes. Eu separo em 4 partes a nossa placa base. Eu faço todo um quadrante vestibular, todo outro quadrante vestibular, meio palato e depois vou para outro meio palato. Ó. Tá ficando uma gotinha aqui, ó. Vem. Vou pro meu outro lado aqui, ó. E venho aplicando. Tá tão frio que o meu pó não mistura nem com o líquido, pessoal. Talvez tem bastante gente que tá no calor, mas não é aqui, tá? Ó. E vou vir fazendo toda a minha plaquinha. Ó. Finalizei ela. Vou hidratar. E para ter um melhor resultado, um resultado mais estético, eu vou fazer o quê? Eu vou levar ela para minha panelinha anti-bolha, tá? Vou hidratar toda ela. Vou recortar aqui, ó. Também. Limitar já a minha placa. E vou hidratar ela bem. E agora sim, antes de finalizar e levar para a panelinha de bolha, eu gosto de passar um pouquinho o dedo. Para quê? Para deixar ela totalmente lisa, tá? Fazendo isso a gente consegue deixar a placa super lisinha, sem precisar ficar trabalhando nela depois.
Hidratei bem ela. Se eu ver que tem alguma região que eu já quero remover, já quero recortar, eu venho e já recorto. Não preciso dar trabalho depois. Ó. E já vou dar uma leve alisadinha nela, tá? E vou colocar aqui na panelinha anti-bolha, tá? Coloca na panelinha anti-bolha pra mim. Ó. Fiz uma bagunça aqui. Geralmente pó líquido faz, mas não tem problema nenhum, tá? Ah, devolve aqui rapidinho. Se alguém quiser bater um print aqui, pessoal, ó, da plaquinha, ó. Tá bem sujo o modelo aqui, né? Mas não tem problema. Quando o acrílico pegar presa, que já tá pegando, a gente vai limpar o modelinho e tudo, ó. Se alguém quiser bater um print, ó, de onde tá o limite dela, ó, cerca de 2 milímetros acima do fundo de suco, tá? Ó. Vou colocar ela lá. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ó. E agora, pessoal, vamos falar já sobre o rodete. Claro que eu não vou esperar a placa base pegar presa, dar acabamento nela e tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre ele já. Eu utilizo esse, tá? Da Imodonto. Por quê? É um rolete que vem pronto já, ó. Tem um custo ótimo e ele é da cor dentina. Ó. Essa aqui é dentina 60, tá? Ele é branco, opaco. Então, fazendo com ele, na hora de tirar as fotos, por exemplo, ou fazer o registro de mordida, ele fica muito mais fácil de visualizar, tá? Muito mesmo. Muito fácil de visualizar. A gente consegue ter uma visualização melhor do que um rodete de cera vermelho ou feito com cera utilidade. Então, ele é prático, ele é fácil porque ele já vem pronto e ele tem uma visualização melhor. Para tirar a altura do sorriso, linha média, fica tudo melhor, tá? Como ele já vem pronto, eu não preciso me preocupar com a altura. Eu simplesmente coloco ele sobre, né? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu coloco ele sobre aquela minha crista, faço uma curvatura como se fosse uma ferradura, né? Coloco sobre a crista e a única coisa que eu altero nele é na região posterior. O que eu faço na região posterior? Eu pego e reduzo um pouquinho ele, porque vocês concordam comigo, ó, uma boca aqui, ó. Ela fecha primeiro a região posterior e depois a anterior, tá? Com meus dedos cheios de acrílico, mas tudo bem. Ó, então eu reduzo já aqui para facilitar, porque provavelmente senão depois vai ter que reduzir em boca. Tudo isso tem lá no curso, pessoal, até a parte clínica, tá? Eu sei que não é muito interessante para algumas pessoas, mas é interessante a gente saber como funciona. Então tem a etapa completa do registro de mordida que a doutora Gabriela fez lá dentro do curso, tá? Tem a parte da moldagem como ela fez, tem a parte do registro como ela fez, tem toda a parte clínica também dentro do curso. Claro que não é tão avançada, tão complexa, né? Mas tem toda a parte que a gente precisa saber para trabalhar com mais alinhamento com o dentista ou o consultório. Então, é interessante também esse curso por isso, tá? A gente consegue entender um pouquinho mais do que o dentista faz em boca ou não. Então, explicados aqui sobre rodete, placa base, moldeira individual. Vamos falar um pouquinho sobre curso e vamos dar uma pause, porque eu quero mostrar para vocês o resultado, tá? Deixa eu pegar meu celular aqui. Voltei aqui. Eu quero mostrar para vocês umas fotos já do resultado do curso. Da prótese já finalizada, da prótese em boca, talvez vocês já viram ali, mas eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui, enquanto o nosso acrílico pega presa. Ó, vamos para lá. Deixei aqui no computador, que eu tenho as fotos aqui. Mas ficou muito, muito bom, tá? Esperar um minutinho voltar. Voltou a conexão, pessoal? A internet aqui hoje não tá a meu favor, tá? Lá atrás também não pega muito bem. Então, vou pegar e vou trazer o computador aqui pra cá. Enquanto isso, ó, pessoal, só nesse tempo que a gente conversava, tá? O meu modelo aqui quase pegou presa, tá? Então, o meu gesso, ele tá quase bom. A gente tem alguns gessos que são mais rápido. Por exemplo, o Static Base 300 tem o Quick, tá? Que ele pega presa em 10 minutos. Ele é um gesso muito bom também. Eu não gosto de utilizar porque ele é um gesso um pouquinho mais rígido, tá, gente? Então, às vezes na demuflagem lá no final da peça,
Eu não gosto, tenho medo de dar uma trincadinha, né? Afinal, o acrílico ele é um pouco frágil, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Ó, minha placa base tá quase no ponto ideal, tá? E sobre o registro de mordida, o que vocês devem saber que eu quero passar para vocês, tá? No meu rodete, no nosso arco ali, né, de cera, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer 2 chanfros, 2 recortes, um em cada lado, para fazer o registro de mordida com silicone leve, tá? Tudo isso tem dentro do curso. Vocês provavelmente viram também as fotos e os rios que eu postei na semana passada do rodete de cera, tá? Porque quando é prótese total dupla, uma vez, lá no passado, utilizava até grampo de grampeador para unir as duas, tá? Só que é difícil da gente tirar os grampos, fazer uma montagem, uma articulação e depois unir novamente na mesma posição, tá? Então, fazendo dessa técnica que eu utilizo no curso, a gente consegue 100% de precisão e também não tem trabalho, né? E não é grampo de grampeador, né? É silicone leve, que é feito para utilizar na boca, é biocompatível, tá? Então, é um atalho que a gente consegue ter mais precisão e facilidade, tá? Vocês nem sabem, estão aqui montando o computador no meu lado, porque lá atrás a conexão é pior ainda. Ai, ai. Mas tá tudo certo, porque aqui a conexão hoje tá bem ruim mesmo, e se eu ir lá atrás ainda no quarto onde tá o computador, vai ficar pior. A gente já pausou 2 vezes aqui, mas tudo certo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês sobre esse curso, agora eu vou anunciar uma coisa enquanto o computador liga aqui pra gente finalizar depois, é que presta atenção no que vai estar levando. Além de levar todo o curso completo, quem adquirir o curso no cartão em até 24 horas vai ganhar de bônus 14 aulas de protocolo acrílico, que é toda a parte da barra, tá? Então, se vocês pensarem, protocolo é basicamente parecido com a prótese total, só que tem a parte da barra. Então, quem adquirir o curso em 24 horas vai ganhar 14 aulas sobre a barra. Desde a parte do posicionamento das úculas, estrutura, enceramento da barra, seja em cera, seja em acrílico, inclusão, fundição, acabamento. Quem adquirir o curso no cartão em 24 horas vai levar de bônus essas 14 aulas de protocolo acrílico, tá? Então, é super importante para mim também, né? Para vocês também. Por quê? Porque é basicamente como se estivessem ganhando outro curso junto, tá? Eu sei que não é o curso completo de protocolo acrílico, mas é basicamente um complemento para fazer protocolo quem faz prótese total, tá? Então, quem adquirir o curso nessas 24 horas, que vai estar até umas 9 horas amanhã à noite disponível, vai ganhar essas 14 aulas. Depois disso, já não vai mais ter essas 14 aulas de bônus, tá? E o curso, lembrando, pessoal, ele fica disponível somente durante 7 dias, tá? Então, no próximo domingo, já não é mais possível adquirir o curso, tá? Ó, vou mostrar agora um resultado já para vocês das fotos, tá? Vamos mostrar aqui em primeira mão. Deixa eu virar a câmera. Olha só. Deixa eu virar um pouquinho. Deixa eu apagar aquela luz ali, que senão dá bem o reflexo aqui. Apaga ali pra mim, as duas. Olha só, pessoal. Essa é a prótese antiga da minha mãe, tá? Olha só. Vamos ver mais algumas. Olha só como ela tinha os lábios com a prótese antiga. Como dá pra ver uma região aqui, ó, sem muito volume, né? Talvez quando ela fez a prótese, essa região não era assim, mas com o passar dos anos, a perca óssea, o volume labial ali diminuiu e ficou meio que tudo murcho, tá? Ó, a prótese antiga. A prótese antiga, ela não tem uma estética tão ruim, tá? Mas qual que era o problema que minha mãe não gostava? Essa região aqui, ó, da cervical, não dá pra ver. E como vocês podem ver, tanto eu quanto meu pai, minha irmã, todos nós temos um volume gengival bem visível no sorriso, né? Então ela queria que mostrasse todo o dente e ainda um pouco da gengiva. Claro que eu não fiz tanto quanto o meu sorriso, né? Porque eu tenho um volume gengival bem grande. Mas ela queria que mostrasse, e aqui não mostra, tá? Olha só, quando ela ficava com a boca em repouso, pessoal. Não via nada dos superiores, ela tá com a prótese superior em boca. Via somente
os inferiores. O ideal é ver pelo menos a pontinha aqui incisal dos dois centrais, né? Mas olha como ficou uma região mais flácida, tá? Olha. Como já murchou muito aqui. Olha, sorrindo. Ficava bonito, não era uma coisa tão ruim, mas não era o que ela gostava, tá? Não é o que a nossa genética familiar tem. A gente mostra muito a gengiva, a gente mostra todo o dente, tá? Ó. Olha só a prótese antiga dela. Toda rosinha. Ó. E agora vamos para as fotos com a prótese nova. A partir dessa. Olha já como preencheu mais a boca. Aqui ficou umas ruguinhas, mas é porque ela é mais de idade, né? Mas olha só como a região aqui preencheu mais. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Olha só. Vocês estão percebendo que aqui tá tudo caído? Que tá tudo murcho? Olha agora como já deu uma preenchida. Isso só com a prótese nova, né? Se ela fizesse um botox aqui, ia sair outra. Meu pai não ia nem reconhecer. Olha só as fotos sorrindo com a prótese nova. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Como ela queria, mostrando um pouquinho da gengiva. Claro que não tanto quanto eu. Ela queria que mostrasse assim como eu, mas ia ser muito, porque eu tenho um volume gengival bem grande. Mas olha como preencheu todo o rosto dela. Sem falar na beleza do olhar também, né? Que aumentou tudo. Ó. Olha só. Olha o inferior aqui. Essas rugas aqui é de idade, né? Mas olha só como preencheu. Deu um volume maior. Isso é porque ela tinha pouca dimensão vertical, né? Agora eu corrigi já com essa prótese nova. Ó. Como vocês podem ver, ela tem um lábio aqui mais baixo que o outro, tá? Ó. Esses dois lados aqui, esses dois quadrantes, o lábio superior é um pouco mais alto e o inferior é um pouco mais baixo, tá? Isso foi um problemão, porque eu queria harmonizar o sorriso dela com a face. Então, ó, como vocês podem ver, aqui a gente vê só a vestibular do primeiro pré, do canino, podemos dizer, né? Aqui a gente vê toda a vestibular do canino e do inferior também, tá? Então, ela tem essa boca um pouquinho torta, né? Mas os dentes estão todos alinhados, ó, como vocês podem ver, ó, a cervical do canino um pouco coberta, cervical do canino um pouco coberta, os centrais alinhados, laterais também e os posteriores também. E a oclusão também 100% batendo. A gente fez só uma prova de dentes, a prova de dentes também está no curso, toda a parte clínica está também no curso, né? Então, a gente consegue entender bem mais sobre. Então, quem quer melhorar os resultados, melhorar a qualidade. E como vocês podem ver, já dá para ver um pouquinho da caracterização aqui, né? Ó, é que eu tô com um zoom e a tela do computador não fica tão boa. Mas ó como as minhas papilas estão mais avermelhadas. Depois eu tenho uma foto aqui da caracterização. Olha o sorriso dela, como renovou. Olha a região aqui como preencheu, sorrindo. Em repouso tinha umas rugas de idade, né? Mas olha só essa região como preencheu. Minha mãe saiu como se fosse uma novinha de 40 anos. Então, ó, o sorriso ficou bem harmônico, dente escolhido de acordo com a face dela, tá? Olha só. A qualidade também das imagens se devem ao Matheus, tá? Ele pegou até o bigodinho da minha mãe. Então, brigadão, Matheus. O trabalho do Matheus, pessoal, pra quem não conhece, é top pra caralho. Ó, mais uma foto sorrindo aqui. Olha só como modificou toda a estrutura dela, estrutura facial. Olha só essa região preenchida, tá? Não tem Photoshop nenhum aqui, ó. Como vocês podem ver, tem até os pelinhos dela. A maquiagem aqui bem porosa, que exageraram um pouquinho. Mas, ó, tudo preenchido, toda a dimensão restaurada, tá? Deixa eu mostrar só mais algumas para não ficar enrolando tanto vocês. Ó. Olha só o sorriso como rejuvenesceu toda a face dela. Olha só. A qualidade do dente também influencia. Olha só como a gente consegue visualizar as texturas. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de acabamento para não destruir com tudo isso, tá? Ó. Rejuvenesceu totalmente a face dela. Ó. A oclusão, como vocês podem ver, toda direitinha. Aqui não dá para visualizar bem, mas se vocês notarem, não tem toque anterior, tá? É uma pauta que eu abordo bastante no curso. Os anteriores em prótese total dupla não pode ter contato, tá? Isso é uma montagem balanceada para não acelerar a perda óssea, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar,
Mas, ó, nossa texturinha aqui, ó, de casca de laranja, tá? Ela tá em toda a prótese, tá? Aqui dá pra ver pouco, mas depois eu consigo visualizar mais. Isso a gente não pode perder no polimento, então eu mostro como não perder, pra não deixar essa prótese totalmente lisa. Ó. Olha em repouso. Vocês lembram que não via o superior? Olha como vê as incisais aqui do superior. Olha a textura, olha a cor do dente, tá, gente? Isso é dente de acrílico, tá? Prótese total dupla. Olha só como modifica totalmente a boca da pessoa, tá? Esse dente é muito lindo, é o Tribus da Defama, tá? E também tem um arranjo oclusal muito bonito. Então olha só como que modificou comparado à primeira foto que tu via só as incisais inferiores, tá? Deixa eu passar mais uma aqui para mostrar em boca. Olha só. Aqui a foto tá um pouquinho torta, ó. Mas o lábio da minha mãe também é. Mas olha só como ficou bem harmônico, tá? Ó. Nada de rugas aqui sorrindo. Nada de rugas aqui sorrindo. Preencheu totalmente a face dela, tá? Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Olha, sorrindo de lado. Deixa eu passar outra. Olha esta foto. Não sei se vocês conseguem visualizar. Ó, olha a foto da prótese em boca. Claro que aqui a gente tá com os afastadores, né? Mas olha isso, pessoal. Deixa eu afastar um pouquinho para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Olha o resultado que a gente teve, tá? Aqui a foto foi batida um pouquinho de lado. Então, ó, a linha média para parece que está desviada, mas é o ângulo da foto. Se a gente vir para cá, desvia mais. Se a gente vir para cá, quase que a linha. Mas como a foto tá batida, né? Não é a boca da minha mãe aqui, a gente tem essa impressão. Mas olha só a qualidade dos detalhes que a gente tem que manter. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha a nossa casquinha de laranja aqui, ó. Aqui gravando com o celular a tela do computador não é tão visível, tá? Mas a gente mantém toda a nossa casquinha de laranja, toda a nossa gengiva livre. Então, gengiva livre e gengiva inserida estão intactas aqui, tá, pessoal? Claro que aqui tem alguns vestígios aqui já de saliva, ó, como vocês podem ver. Mas é porque a prótese tá em boca, né? Com afastador. Então, esse é o resultado da prótese total dupla do curso. Tá um pouquinho avermelhada aqui na minha câmera, não dá pra notar diferentes, não dá pra ver direitinho todas as cores. Mas no curso dá pra ver, tem ali no meu perfil também, no Rios, tem em diversos lugares o resultado da prótese, que aqui dá pra ver um pouquinho a diferenciação das cores, mas como eu tô gravando a tela do computador, parece que é meio que tudo vermelhado. Mas na verdade nem é vermelha a prótese, é meio que rosinha. Tá? Esse é o resultado do curso, tá, pessoal? Olha só, bem harmônico. Olha só. Ó. Olha como a gente tem as texturas mais visíveis aqui que não tá em boca. Olha minha casquinha de laranja. Ó. Olha minha gengiva livre aqui. Bem lisinha, tá? Ao redor do dente. Ó. Nosso palato bem cristalino, tá? Aqui tá com o reflexo do flash. Ó. Reparem aqui a nossa gengiva livre. No lateral. Olha só como tá super lisinha. Ó. Gengiva livre e gengiva inserida. Então, esse é o resultado da nossa prótese total, tá, pessoal? Ó, inferior. Ó, incisal super bonita também. E eu vou deixar um pouquinho para mostrar para vocês no decorrer das próximas também, né? Então, pessoal, voltando aqui, tá? Onde eu expliquei a teoria da moldeira individual, expliquei a placa base e vazei o modelo de gesso, tá? E o rodete eu não vou mostrar para vocês, mas todo mundo acredito que não tem dúvida. Se tiver dúvidas me chama, mas tem tudo no curso, tudo mesmo, tá? Então, quero dizer para vocês não perderem essa oportunidade, principalmente nessas primeiras 24 horas, que vai estar disponível de bônus 14 aulas de protocolo, toda a parte da estrutura da barra, do encerramento, da inclusão, da fundição, do acabamento, tudo de bônus para quem adquirir no cartão nessas 24 horas, tá? Então, quero dizer para vocês que o curso já está disponível a partir de agora. Tá lá no link da minha bio, tá?
Então, quem tiver interesse já corre lá, dá uma olhadinha, tá tudo ali dentro do site, as informações, a programação, todo o conteúdo, tudo programático lá dentro do meu site, tá? Então, quando a gente finalizar aqui, dá uma olhadinha lá no link da minha bio, acessa e se adquirir em até essas 24 horas do cartão, vai estar levando de brinde essas 14 aulas de protocolo, tá? Agora aqui eu vou dar sequência com o rodete de cera, tá? Eu não vou mostrar para vocês porque minha placa base ainda tem que dar acabamento e tudo, mas eu vou dar sequência nele e na aula de amanhã a gente vai continuar fazendo o quê? Fazendo a articulação na mesa de camper, tá? Então essa aula também é super importante para a gente preservar o registro de mordida, tá? Do paciente. Então, vamos finalizar a live hoje. Amanhã a gente dá continuação com a articulação na mesa de camper, para depois dar sequência na montagem de dentes, tá? Vou pedir para vocês baterem um print, postarem nos stories aqui. Deixa eu colocar a minha mãe aqui de fundo. Bater um print nosso. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Quem quiser bater um print. Ela não tá aqui comigo hoje. Opa! Não tá aqui comigo hoje. Mas ela tá comigo aqui no computador, tá? Então, quem quiser bater um print ali, postar nos stories. E quero avisar vocês que o curso já está disponível. Ó o print. Então, finalizamos a live hoje. Agradeço todo mundo que participou, tá? Convido vocês para entrarem no link da bio, ali no meu site, para conhecerem o curso, ter as informações. E eu vou abrir rapidinho aqui agora, para quem tem alguma dúvida, né? Deixa eu ativar os comentários, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar agora. Vamos estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês antes da gente finalizar. Ó, que a Thay perguntou que aula top. Obrigado, Thay. Amanhã tem mais, terça tem mais. Obrigado, Mailson. Gente, esse curso tá imperdível, tá? Hoje foi só o início, tá? Obrigado, Lucas. Obrigado, Rose. Esse curso foi só o início de tudo, tá? Essa primeira aula foi a parte que a gente mais tem demoras, tá? Por exemplo, a gente não pode ficar esperando o modelo pegar presa de gesso, o acrílico da placa base, mas a partir de amanhã a gente já consegue acelerar, tá? Então a articulação fica mais tranquila, montagem de dentes também a gente consegue focar mais, tá? Quero avisar também quem é do Chile, ali, México, que é de fora, o curso está disponível também em espanhol e em inglês, tá? As legendas tem em espanhol e tem em inglês. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, senão a gente vai finalizar aqui, tá? Lembrando que ex-alunos do combo 5 em 1 ou do curso de prótese total tem 70% de desconto, então o curso está saindo por R$ 297, tá? Alunos novos, o curso está R$ 997 e pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? Ó, a Pamela acabou de perguntar aqui, mas eu acabei de responder, tá? Ó, isso aí, Lucas, exatamente. Ó, Ana, quero aprender mais ainda, tá? Isso aí, Ana. Amanhã tem mais, terça tem mais. Anderson, qual o nome da marca da cera rolete? Anderson, é da Imodonto. Amanhã eu vou mostrar o rodete pronto para vocês. Eu vou fazer hoje o rodete de cera. Amanhã eu vou explicar um pouquinho para não tomar tempo também, tá? Kátia, a moldeira individual vai com a cera do alívio e depois na placa base a cera também vai como alívio? Kátia, na moldeira individual ela vai, é feita a primeira etapa com o selamento periférico, depois é removida a cera, tá? Na placa base não é removida a cera nunca, tá? Deixa até a hora da inclusão, tá? Ó, o Fábio tá perguntando. Fábio, essa aula vai estar disponível, tá? Durante 24 horas, a live vai ficar salva até amanhã. Amanhã, quando a gente iniciar a próxima live, que é a continuação do dia que a gente fez hoje, não vai mais estar disponível, tá? Então, você tem 24 horas para assistir também. Falar em 24 horas, lembrando, quem adquiriu o curso em 24 horas, no cartão, recebe de brinde 14 aulas sobre barra de protocolo acrílico, tá? Ó, Aya Almar tá dizendo que queria em inglês. As legendas estão em inglês e espanhol, tá? Gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai finalizar. Agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Peço desculpas por algumas etapas demoradas, mas essa é só a fase inicial de tudo, tá? A partir de agora a gente vai dar sequência. Então a gente tem amanhã e terça também para finalizar montagem de dentes em mesa de camper, tá?
Então, brigadinho pra todo mundo. Quem não bateu o print agora é a hora. Ó minha mãe aqui. Vamos bater um print e vamos finalizar, tá? Poste nos stories, me marquem que eu vou repostar. E convido todo mundo novamente para entrar no meu link da bio, tá? Então, até amanhã, pessoal, às 20 horas novamente. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês precisarem, pode me chamar que eu vou tirando as dúvidas, tá? Até mais, pessoal. Brigadão.